e logo depois da ditadura militar no Brasil, foi estabelecido um novo olhar sobre os direitos da criança e dos adolescentes. Também por causa da nova Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a doutrina de proteção integral à criança e também responsabilidade compartilhada entre a família, o Estado e a sociedade, também a fim de garantir os direitos dessa população. E também o reconhecimento da criança e de adolescentes como sujeitos de direito, com todos os direitos que os adultos têm também, né? Então, a partir dessa época, foram criadas algumas leis que instituem políticas direcionadas à infância e adolescência, como o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituído em 1990, e que a Júlia logo mais já vai começar a falar. Nessa parte, só queria finalizar mostrando alguns avanços que o CDC trouxe para essa população aqui no Brasil. Foram principalmente na área da saúde, da educação e da proteção social. Então, a taxa média de analfabetismo de crianças e adolescentes caiu, assim, um número bem grande, inclusive, foi 88%, se eu não me engano. A evasão escolar diminuiu também. A taxa de mortalidade infantil, também de crianças até 2 anos, caiu bastante. E o número de crianças em situação de trabalho infantil também caiu bastante, até 2014. É claro que a gente sabe que tem muito para avançar ainda aqui no Brasil, né? Mas o CDC ele veio como um ótimo instrumento para fiscalizar e para executar também algumas ações de políticas públicas, principalmente, para essa população infanto-juvenil, né? Então, agora eu passo a palavra para a Júlia, para poder começar a falar um pouquinho mais do ECA. Ótimo, obrigada, Aurora. Boa noite, gente. Bom, então, eu gostaria de começar falando que as formas de definir grupos de pessoas e etapas da vida, elas não são universais. Então, embora tenham fatores naturais e biológicos que tenham um papel importante, as definições são sempre produzidas em torno de consensos da vida social. Então, isso vai diferir de acordo com a cultura e a história de cada local. Então, o que a gente entende aqui como infância no Brasil pode ser diferente do que a gente entende como infância em outras regiões do mundo. Até mesmo assim, nosso próprio país pode haver essas diferenças, sabe? De acordo com a cultura do local, da experiência de cada família. Então, no Brasil, a gente tem um estatuto, né, da criança e do adolescente, para ele apresentar uma definição do que é essa população, né? Então, ela tem uma definição um pouco diferente, mas sem causar prejuízo à abrangência do CDC. Então, a gente considera que a criança é a pessoa a partir da idade de 12 anos incompletos, e o adolescente é aquele que está entre 12 e 18 anos de idade. E nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto a pessoas entre 18 a 21 anos de idade. Então, é essencial a gente entender o quê? Que o ECA ele vai se aplicar a toda criança e adolescente no Brasil, independentemente de onde ela nasceu, da sua cor, raça, religião, gênero, e o que isso significa para crianças migrantes e refugiados, que o ECA também vai ser aplicado a crianças e refugiados. Aqui no Brasil, elas vão ter os mesmos direitos que uma pessoa uma criança nascida em solo brasileiro. Pode passar, Vigilante, por favor. Então, a infância é esse termo utilizado para se referir à etapa ou período da vida em que a criança está. E essa nomenclatura ela é frequentemente usada por profissionais da saúde, da educação, e você pode até segmentar isso em diferentes períodos, né, como a primeira infância, pré-adolescência, idade pré-escolar. Porém, essa categoria de infância ela não é um modelo estático. Ele não é único e ele não é universal. Então, o ideal é que a gente fale de diversas infâncias. A infância, essa noção de um grupo social e plural, né? Então, você tem que englobar crianças de diversas condições. Então, características biopsíquicas de idade, a classe socioeconômica, a etnia, o gênero. Então, em termos de lei, o que a gente configura é que essa fase de pessoas entre 0 a 12 anos. E a adolescência, ela é essa etapa da vida que começa a tomar uma forma assim, mais definida no conceito no Ocidente, no século XX, e é a fase que ela é marcada pelas transformações sociais e culturais da época. Então, você vai entender
aqui no Ocidente, a adolescência como um período entre transição para a vida adulta, que é marcada pelo início da puberdade, e ela vai terminar com o reconhecimento social dessa nova pessoa que se tornou adulta. Então, isso que permeia no nosso senso comum. E a puberdade, ela é, sim, tipo, ela tem características da natureza e biológica, mas a gente tem que entender a adolescência também como na sua esfera cultural, porque ela vai produzir relações sociais determinadas nas famílias, nas instituições e na sociedade como um todo. Então, para o ECA, né, serão essas pessoas entre 12 e 18 anos, e elas têm os mesmos direitos garantidos, mas nós temos... não tem esse prejuízo de direito, mas tem algumas determinantes em procedimentos específicos que precisam ser levados em conta, porque tem esse entendimento que os adolescentes eles já têm mais autonomia para ter determinadas responsabilidades. Que no caso de adoção, né, as crianças a partir de 12 anos elas já podem ser consultadas sobre o consentimento da sua adoção. Medidas de proteção socioeducativas, então crianças e adolescentes, elas são penalmente inimputáveis, mas a criança ela não vai ter essa privação de liberdade, ela vai ter essa questão gerida entre a sua família e comunidade, mas o adolescente não, ele vai ou fazer prestação de serviço, ou ele vai ser internado em estabelecimentos educacionais. Essa internação ela pode ser até os 21 anos, e o acesso à justiça também é diferente, porque menores de 16 anos, eles são representados legais pelos seus pais, e entre 16 a 21 anos, ele é apenas assistido, ele não vai ser mais representado. Então, tem essa diferença em relação a adolescentes e crianças, mas todos os adolescentes eles vão ter todos os direitos garantidos do ECA. Então, não, só tem essa diferenciação em termos de algumas responsabilidades. Pode passar. Então, o ECA, ele ocorre nos anos 90, e a infância no Brasil ele ganhou seu próprio instrumento, que vai garantir essa proteção integral das crianças e adolescentes. Então, ele é um fruto da mudança de paradigma sobre como se enxergava o que era a infância e adolescência de acordo com o CDC. Então, o Brasil ele foi o primeiro país a adotar um marco legal em consonância com o CDC. Então, ele foi referência para vários outros países. E a gente falar de proteção integral significa tratar da participação e proteção da criança. Então, isso vai envolver o Estado, a sociedade e a família. E tem que contemplar sempre a prioridade absoluta e a vasta gama de direitos que essas crianças possuem. Então, dessa forma, o ECA vai entender a criança como um sujeito de direitos que deve ser respeitado em a sua condição de desenvolvimento. Então, assim, eu queria citar alguns dos direitos do ECA, porque, assim, são muitos e como o nosso tempo está um pouco mais corrido hoje, eu não queria me aprofundar tanto nisso, mas eu vou citar os mais importantes, assim, acho que até para entender a questão da especificidade da criança migrante, mas é a preferência na formulação e execução de políticas públicas, a destinação privilegiada desses recursos públicos para a proteção de crianças e adolescentes, numa esfera maior, o direito à vida e à saúde, né, que a gente sabe que as crianças e adolescentes têm a primazia em receber proteção e socorro. A lei vai dar direitos às crianças antes mesmo do seu nascimento, então tem acompanhamento pré-natal, perinatal e pós-natal. Então, o atendimento ser humanizado, associado a serviços complementares como psicologia, odontologia, assistência social. E em outra esfera, os direitos civis, humanos e sociais. Então, as crianças elas têm direito à opinião, expressão, crença, culto religioso, elas podem participar da vida política. O Estado, a família e a comunidade, elas precisam respeitar e orientar e valorizar esses espaços de diversidade e diálogo sem impor ou forçar ideias, né? Então, é o respeito à integridade física, psíquica e moral das crianças. A criança também ela vai ter direito ao lazer, à educação e à cultura, então é direito da criança poder brincar, praticar esporte e se divertir, mesmo que ela esteja internada, né? Ela tem esse direito a continuar com seus estudos, mesmo em internação, para que ela não tenha prejuízo no seu acompanhamento escolar. O direito à convivência familiar e comunitária, a criança ela não pode ser apartada da sua família quando ela estiver internada. O respeito à liberdade, respeito à dignidade, a criança ela não pode sofrer
tratamento desumano, violento, constrangedor. As crianças elas precisam ser educadas sem castigos físicos, humilhação, ameaça, ridicularização, dentre muitos outros direitos que o ECA garante, mas eu citei aqui por cima só os principais para a gente poder debater mais a fundo outros pontos. Então, na prática, o ECA ele vai se aplicar a partir da ação de cada ator e cada agente que atende esse público infantil. Então, para subsidiar esses trabalhos, existem algumas instâncias de controle e participação social em um sistema de articulação nacional, que é esse sistema aí, é o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, o SGDCA. Então, esse sistema é um sistema de articulação e integração das instâncias do Estado e da sociedade para implementar instrumentos como o ECA e o CDC para o funcionamento do mecanismo, dessa promoção, dessa defesa e desse controle. E como é que é feito essa promoção? Então, tem 3 eixos que esse sistema ele contempla. A promoção, ela é a articulação em rede para promover os direitos garantidos no ECA, inclusive na forma de acesso ao serviço. Então, quem vai ser o responsável por fazer essa promoção? É o Estado, a sociedade e a família, essas 3 instituições. Já a defesa, ela é a garantia de acesso à justiça aos mecanismos jurídicos e de proteção legal a crianças que já estejam numa situação de violação dos seus próprios direitos. Então, isso é muito importante para quando a gente está falando de crianças migrantes, porque nem toda criança migrante ela está sofrendo uma vulnerabilidade, isso é importante destacar. Mas a gente sabe que, ao lidar com essa população, a gente pode vir a ter essas situações de violação. Então, quem são os responsáveis para lidar com a defesa da criança e do adolescente? É o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, conselhos tutelares, ouvidorias, entidades sociais e a segurança pública. E a Defensoria Pública é muito importante para quando a gente estiver tratando de crianças separadas e desacompanhadas, que eu vou falar daqui a pouco. E o controle, que é o estabelecimento de parâmetros, monitoração e avaliação e acompanhamento dessa implementação das ações de promoção e defesa. Então, quem vai fazer são os conselhos de direito das crianças e adolescentes, conselhos setoriais, órgãos e poderes de controle externo e interno, a sociedade civil e organizações internacionais. Pode passar. Agora a gente vai entrar mais na parte de crianças migrantes. Então, primeiramente, por que as crianças elas migram? Então, o principal é entender que essa migração ela vai ter causas multidimensionais. Pode ser tanto por perseguição, conflito, desastres, crises humanitárias, tráfico, diversas formas e contextos, né, que aí você já estaria colocando essa criança numa configuração de refúgio. Mas nós também temos que entender que tem migrações que são para buscar acesso às mesmas oportunidades de vida que crianças de outros lugares do mundo têm. Ou isso também pode ser uma escolha da família. Então, entender que, assim, você pode ter fatores individuais, subjetivos, afetivos, tudo isso são formas de entender o que vai levar essa criança a migrar. A criança ela pode ou não ter uma certa consciência do porquê, ter uma certa vontade ou não. Então, é importante a gente entender esses 2 lados, o que vai levar a criança a migrar. Se é por um fator externo, que ela não vai ter controle, ou se é por uma razão que foi escolha dela e da sua própria família, né? Então, o foco, ele sempre vai ter que estar na garantia do interesse superior da criança em relação a todas as etapas da migração. Então, e aproximadamente 14% dos migrantes internacionais no mundo são pessoas de 0 a 19 anos. Pode passar. Então, aqui a gente tem 2 gráficos para a gente entender como está a migração de crianças, né, em contexto geral. Então, a gente vê que nesse primeiro gráfico tem uma certa estabilidade da quantidade de crianças migrando. Só que o número de migrantes internacionais no mundo aumentou de 153 milhões nos anos 90 para 272 milhões em 2019. Então, proporcionalmente, o número de crianças migrando está aumentando muito, mas está aumentando de forma proporcional. E se a gente for avaliar isso no Brasil,
já é um cenário muito diferente, porque nos anos 90, a quantidade de pessoas de 0 a 19 anos representavam 5,5% do total de imigrantes no país. E em 2019, essa proporção já chegou a quase 16%. Então, a gente vê que aqui no Brasil, a gente tem esse crescimento muito expressivo da migração de crianças e adolescentes. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre algumas especificidades dessas crianças e adolescentes migrando. Então, eu acho que um dos pontos mais importantes que tem sido muito foco do trabalho com crianças, né, imigrantes no geral, são casos de crianças desacompanhadas ou separadas. Então, o que é uma criança desacompanhada? É aquela que não possui nenhum adulto acompanhando o seu processo de entrada no território. Então, essa é uma criança desacompanhada. E a criança separada é aquela que está acompanhada por uma pessoa adulta que não é seu responsável legal. Então, ela não detém esse poder familiar com essa criança, né? Então, pode ser um primo, pode ser um amigo do pai que trouxe. Então, esse adulto, ele não vai ter o poder legal sobre essa criança e também, assim, não vai poder participar do processo de regularização, né, migratório, porque quando não é um caso de uma criança separada ou desacompanhada, o processo de regularização migratória dessa criança vai se dar em conjunto com a sua família. Então, como esse caso é muito específico, com essa resolução conjunta, número 1 da Conanda Conari Senig DPU, foi instaurado que essas crianças elas vão poder passar por um processo de regularização migratória que não precisa envolver esses familiares que não estão presentes, diferentemente que é feito com as outras crianças, né? Então, muita criança no mundo está passando por esse processo de estar viajando desacompanhada ou separada. Então, esses são os casos que eles precisam, demandam, né, um trabalho articulado muito forte entre a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, assistência social, dentre outros fatores, organizações internacionais, porque é um grupo bastante vulnerável, que está com seus direitos bastante em risco, né? Então, eu tô vendo que vocês estão fazendo algumas perguntas, mas eu acho que eu vou deixar para responder no final, então, gente, tem problema, não? Ou vocês preferem que eu já vá respondendo? Porque eu tô com medo de não dar tempo do Ismael falar. Tá ótimo, então, gente. Deixa eu ver, já parei. Então, quais são os princípios e as garantias dessas crianças e adolescentes? Então, elas vão ter proteção integral e igualdade de condições. Elas vão ser prioridade absoluta de agilidade para dar andamento a esse processo, né, considerando sempre o interesse superior da criança e do adolescente. A não devolução da criança e adolescente para o território, porque isso também já é um direito dos refugiados, no geral, né? A não criminalização por razões migratórias, o direito de participar e ser escutada e o direito da regularização migratória. Então, é praticamente impossível que essa criança que chegue no Estado brasileiro de forma separada ou desacompanhada, que ela não vai conseguir se regularizar. Só a situação migratória. É praticamente certo que ela vai conseguir, porque elas já são uma população que tem essa absoluta prioridade na hora de ter os seus direitos defendidos, tanto pela Defensoria Pública quanto pelos esses outros órgãos que a gente veio discutindo. Então, como que a gente lida com a entrada de crianças e adolescentes separados ou desacompanhados? O primeiro passo é a identificação. Então, quem vai identificar essa criança? Vai ser a autoridade da fronteira. Então, é um fenômeno mais comum, por exemplo, ali em Roraima, que tem a fronteira com a Venezuela, então tem ali uma demanda muito grande. Então, nesse caso, quem faria essa identificação seria a Operação Acolhida ali. Então, ela vai atender a criança de forma imediata e ela vai registrar a ocorrência, identificar a criança e dar já a entrada no controle migratório e notificar a DPU, o Conselho Tutelar e a Promotoria da Infância e Juventude, porque são esses órgãos que vão lidar em conjunto nesse primeiro momento. Então, esse processo ele precisa ser feito com uma linguagem adequada e sensível à idade dessa criança,
precisa ser feito de maneira segura, respeitando a identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, diversidade religiosa, cultural. Então, precisa ser uma aproximação muito respeitosa. E caso, assim, não seja possível identificar a idade da criança, né, porque muitas vezes a criança também não está acompanhada de documentos, deve-se conceder o benefício da dúvida e aplicar as medidas de proteção cabível. O segundo passo vai ser a entrevista individual e análise de proteção. Então, aí já vai entrar um membro da Defensoria Pública que vai conduzir essa entrevista e ele vai fazer dessa mesma forma, adequada e segura. Alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Tá no chat? Bom, não sei. Vou continuar, gente. Peraí. Então, essa entrevista, o que ela vai considerar? As razões pela qual a criança está desacompanhada, vai fazer uma avaliação dessa vulnerabilidade, se ela tem alguma questão de saúde, alguma questão psicossocial, material, e qualquer informação relevante sobre ela ter sofrido alguma exploração sexual, se ela está passando por um processo de adoção ilegal, se ela é uma criança vinda de tráfico de pessoa, ou qualquer outro tipo de exploração, e qualquer outra informação relevante de necessidade de proteção internacional, que são os fatores que vão aí explicar o fundado temor de perseguição dessa criança, né? E os encaminhamentos. Aí a DPU vai encaminhar esse pedido de regularização migratória aos atos de proteção e vai indicar se tem uma possibilidade de retorno à convivência familiar, se tem uma possibilidade de fazer uma reunião familiar ou uma proteção como vítima, né, de tráfico de pessoa, porque também tem essa possibilidade de regularização, ou se vai ser tomada outra medida. Mas o que é mais importante é que a vontade da criança seja respeitada, a vontade da criança seja prioridade. Então, geralmente a DPU, ela também vai acionar a Defensoria Pública do Estado, então, se tiver alguma ação de guarda, né, o Conselho Tutelar ele vai fazer esse acolhimento institucional também. Agora, falando sobre demais especificidades de crianças e adolescentes nas migrações. Então, no caso de crianças refugiadas e apátridas, a criança refugiada, ela tem essa questão de talvez ela não consiga articular e explicar o tipo de perseguição que ela está sofrendo, né? Então, tem que se considerar algumas outras necessidades em relação às crianças refugiadas. Então, provavelmente, ou ela vai solicitar expressamente que ela quer um refúgio, isso é um pouco mais raro, mas a criança ela pode ter essa consciência, ou ela vai demonstrar ou verbalizar algum tipo de temor de estar sendo perseguida, pelos motivos que talvez ela não consiga explicar o porquê, ou ela vai apresentar outros elementos objetivos que enquadrem nessa definição mais legal do que é o refúgio. Então, é muito importante que essas crianças elas estejam acompanhadas para que elas tenham esse acompanhamento institucional, para que elas consigam verbalizar e que o caso delas sejam entendidos para que elas consigam, né, ter os seus direitos como criança refugiada reconhecidos. E as apátridas, elas passam por um processo muito parecido com as crianças refugiadas, mas é um outro tipo de violência não ter a sua nacionalidade reconhecida, porque aí ela já tem uma série de violações que vão ser obstáculos burocráticos, né? Então, elas também estão sob o risco de se encontrarem em situações de abuso, exploração, violência, porque a questão documental, ela não veio a partir da chegada no território, ela já veio no seu país de origem, então já é um outro tipo de violação e violência que já está ocorrendo desde antes dela pensar nessa migração, né? Então, os principais motivos que levam uma criança a ser apátrida são crianças e adolescentes que não foram registradas no seu nascimento, né? E aí ela tem sua situação piorada quando ela está atravessando fronteiras internacionais, mas isso é um caso que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não ter essa possibilidade do registro do nascimento da criança, ou quando ela já vem de populações, já vem de países com população apátrida. Então, isso, aqui no Brasil, a nossa lei
ela também engloba apátridas, né? Ela vai se encaixar ali nas regularizações migratórias de uma forma muito parecida com os refugiados, mas é preciso ter esse entendimento que as crianças refugiadas e apátridas, diferentemente das crianças migrantes no geral, já têm uma vulnerabilidade específica. E as crianças migrantes em situação de vulnerabilidade e risco. Que, como eu falei, a vulnerabilidade não é uma condição inerente das crianças que migram. Mas quando a criança ela é migrante, mas ela não é refugiada, apátrida, isso não significa que ela também não está enfrentando vulnerabilidades. Então, o que seria uma vulnerabilidade de uma criança migrante? É a condição socioeconômica da família, né? Que quando a gente está lidando com refugiado e migrante, a gente fala muito de famílias hipossuficientes. A própria condição migratória em si, qual é a origem dessa criança? Qual é o país de origem? O que ela sofreu no seu país de origem que a fez querer migrar ou ser levada a migrar, né? Como foi esse trajeto? Se ela pôde fazer um trajeto seguro ou não? Se ela teve que passar por violência na fronteira? Se ela teve que atravessar floresta, pântanos, desertos, né? E como está sendo o seu destino? Como está sendo o acolhimento dentro do seu país recebedor, né? Então, isso tudo pode demonstrar como essa criança ela pode sofrer vulnerabilidades, né? Então, crianças indígenas. A gente sabe que em Roraima a gente tem uma presença muito forte da população indígena migrante, né? E isso é uma coisa que merece ainda muito mais reconhecimento e estudo e ação do que está acontecendo no momento, né? Então, as crianças que elas migram, elas podem estar sujeitas a situações muito variadas, porque, de um lado, ela pode ter nascido numa aldeia que fica numa região fronteiriça, então ela pode não se reconhecer como nenhuma daquelas duas nacionalidades, mas estar rodeando ali duas áreas em que as duas vão ver ela como migrante, né? E ela não vai estar documentada para um país, ou pode estar documentada por outro, então isso tudo pode causar uma situação de vulnerabilidade para essas crianças. E assim, a gente tem esses exemplos dos abrigos em Roraima, né? Porque a gente tem diversos abrigos em Roraima, cada um tem um tipo, e tem esses abrigos específicos para populações indígenas. Então, cada abrigo, ele acaba se especializando para um povo, porque pode ter a possibilidade de também ter povos que são rivais não é a melhor maneira, mas que tem ali um certo tipo de atrito, então acabam que em alguns abrigos juntam esses povos, porque nem sempre se tem um conhecimento muito específico daquela população que você está atendendo. Então, esse acolhimento com crianças indígenas, ele merece muita sensibilidade cultural e linguística também, porque são crianças que muitas vezes não vão falar o espanhol. Então, precisa dessa outra abordagem para que as crianças entendam que elas podem falar a sua língua nativa, mas que elas também possam ser entendidas, né? Então, isso daí também já gera uma série de complicações e vulnerabilidades na hora de integrar essas crianças indígenas na sociedade brasileira. E, por outro lado, assim, em um contexto urbano, essas crianças indígenas, elas também sofrem apagamentos das suas identidades em detrimento da nacionalidade do país de origem, né? Então, em São Paulo, a gente tem muito caso de crianças quechuas e aimaras que elas não são reconhecidas como desses povos e são vistas como bolivianas ou peruanas. Então, elas aí já estão passando por um apagamento também, porque muitas vezes elas não vão se reconhecer como bolivianas e peruanas e é nessa caixinha que elas são colocadas, né? Então, isso tudo pode afetar o acesso dessas populações na promoção de políticas públicas voltadas para indígenas, na promoção da igualdade racial e dificuldades para conseguir ações afirmativas. Então, são crianças que precisam muito desse reconhecimento para poder acessar esses direitos, né? Então, o ideal é sempre que a determinação
seja feito pelo interesse superior da criança. Então, isso precisa de ser feito de uma maneira culturalmente muito sensível. Tem que garantir o direito de manter a própria cultura e a língua dessas crianças, né? Bom, e crianças e raça. A gente sabe que a concepção de raça e cor, elas não são universais. Até as definições de branco, negro, pardo, amarelo e indígena, que são próprias do Brasil, não existe um consenso que essas sejam as definições mais corretas ou ideais, né? Então, quem vem de fora para o Brasil, quem vem de fora do Brasil pode não entender exatamente o que são essas categorias, né? E as dinâmicas sociais relacionadas a essas concepções, geralmente elas aparecem como uma novidade para essa população migrante, uma novidade não muito boa, né? Porque para muitas pessoas migrantes, elas têm já o seu entendimento de raça e de cor. Então, elas passam por esse processo que é o chamado de racialização, aqui chegando no Brasil. Então, a gente sabe que as relações raciais, elas são marcadas por séculos de exploração e discriminação. Então, isso precisa ser levado em conta quando você está lidando com pessoas racializadas no contexto das migrações. Então, assim, vamos dar um exemplo. No caso de crianças negras africanas, pode ser que nesse acolhimento, nessa integração escolar, elas percebam pela primeira vez que elas estão sendo alvo de racismo, né? Porque não necessariamente elas iam sofrer isso no país de origem, mas aqui elas vão sofrer esse racismo somatizado à xenofobia. Então, é uma questão que merece muito a atuação da escola, da sociedade, da família. Tudo isso, a gente vai falar sobre isso também mais ali na frente, mas precisa desse entendimento geral para lidar com o racismo nas escolas. E um outro exemplo também, migrantes do sul asiático, porque a gente tem um entendimento de quem migra da Ásia é amarelo, mas não necessariamente. Nós temos migrantes que vêm da Ásia com a pele um pouco mais escura. E aí, as crianças e adolescentes chegando no Brasil e entendem que elas seriam amarelas quando elas se veem como marrom, que é um conceito que não é muito forte ainda aqui no Brasil, que é dessas populações do sul asiático, né? Que não tem aquela pele mais clara que a gente vê que tem a população do Japão, da China. Isso causa uma percepção de ambiguidade racial. Então, isso tudo vai afetar o sentimento de pertencimento dessas crianças, né? Então, é sempre a melhor postura, a postura ideal para que se lide com essa questão das crianças migrantes e a raça, é ter uma postura ativa de combate a qualquer tipo de discriminação. Precisa ter uma postura de valorização das diferenças trabalhadas pela escola e é extremamente recomendado que nunca se exponha nem coloque em evidência a criança que está sofrendo tipo de racismo, discriminação ou preconceito, xenofobia. Então, essa é a maneira que é que é colocado como a forma ideal de lidar com as crianças que estão nesse processo de racialização. E as crianças LGBTQIA+, a gente sabe que a infância e a adolescência é um momento de formação de identidade, né, em diversos sentidos, e isso pode gerar um sofrimento mais intenso caso essa criança e adolescente ela não encontre formas e locais seguros para ela poder se expressar e se desenvolver. Então, uma questão que é muito latente é que, às vezes, a pessoa migra, né? A pessoa LGBTQIA+, ela está migrando para tentar sair de um país de origem em que ela não tem essa sua identidade de gênero, né? Sua orientação sexual respeitada. E aí ela vem para o Brasil e a gente sabe que, no contexto em que migrantes e refugiados chegam aqui, eles geralmente ficam em redes de apoio, né, em grupos do seu próprio país de origem. Então, ele pode acabar sofrendo o mesmo preconceito que ele sofria no seu país de origem, dentro do país acolhedor, porque ele está dentro de um meio que é permeado de pessoas que compartilham um pouco ainda daquele pensamento do seu país de origem. Então, é uma dupla violência, né? A pessoa está saindo de lá para tentar se livrar
dessa perseguição, e acaba que ainda tem esse preconceito por conta dos meios que é mais facilitado para que ela esteja dentro do país acolhedor. Então, aí ela vai precisar, para sair dessa situação, acabar saindo dessa rede de apoio, que tem também seus benefícios, mas tem seus malefícios, e aí ela vai precisar fazer uma saída para tentar encontrar um outro lugar acolhedor dentro do país que ela decidiu ser seu país acolhedor. E também, eu acho que eu falei isso na última aula também, que tem essa possibilidade dela sofrer o preconceito, né, a homofobia por parte dos brasileiros também. Então, o nosso entendimento é de que o Brasil é um país liberal, é acolhedor, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que nós somos o país que mais mata a população trans. Acho que a gente parte para o México, né? A gente é o segundo país que mais mata a população trans. Então, nós também somos o país mais violento com a população LGBTQIA+. E aí a gente entra de novo naquele paradoxo de que a pessoa migrante LGBTQI+, ela vai estar mais confortável numa cidade como Rio de Janeiro e São Paulo, porque são cidades ditas mais liberais, mas ao mesmo tempo ela vai estar numa cidade que é mais violenta também. Então, se ela vai para o interior, ao mesmo tempo que os índices de violência é menor, tem uma população que é menos esclarecida nesses aspectos. Então, tudo isso são questões que, assim, a gente não tem respostas, mas a gente tem aí pautas para que se estude e que se crie políticas públicas para que essa população seja respeitada, acolhida, integrada e que não sofra nenhum tipo de violência. E as meninas migrantes, né? As meninas e mulheres, elas estão cada vez fazendo mais parte da população que migra, né? Esse número tem aumentado cada vez mais. E também elas representam a maior parte das vítimas de tráfico de pessoas do mundo, né? Então, as meninas, elas vão estar mais sujeitas à exploração e violência sexual e de enfrentar essas dificuldades acumuladas pela condição migratória e pelo fato de elas serem mulheres, né? Elas vão enfrentar um machismo estrutural aqui também. E um ponto que a gente também precisa definir, colocar, quer dizer, é que todas essas situações descritas, elas podem estar numa interseção. Então, a gente pode ter uma criança indígena racializada que seja LGBTQIA+, e esteja em condição de refúgio. Então, a gente sabe que todas essas condições, elas podem se somar e a gente precisa entender com muita sensibilidade cultural e levando em conta todos esses pontos de vulnerabilidade, qual é a melhor maneira de fazer uma abordagem com uma criança que apresenta tantas vulnerabilidades assim? E como que a gente vai fazer para integrá-las na sociedade, né? Pode passar. Bom, o modo que é colocado como a melhor forma de lidar com crianças e adolescentes que estão chegando no Brasil é de uma forma de um trabalho que seja feito em rede, que ele seja feito de forma intersetorial e com uma metodologia de interculturalidade. A articulação em rede, ela é uma estratégia que ela vai lidar com vários atores com o mesmo objetivo, né? Que é o trabalho de se integrar essas crianças. Então, essas redes, ela pode ser de um único setor em suas hierarquias, né? Então, numa rede de educação, você pode estar lidando com escolas, diretoria, secretaria, Ministério da Educação, ou entre diversos setores, né? Já essa intersetorialidade é a articulação de diferentes setores do poder público. Então, é a saúde, é a educação, é a assistência social, é a habitação, é o trabalho, é acesso à justiça, à cultura. E todas essas ações, elas vão tratar de um tema transversal, que vai ter aí um trabalho de reflexão coletiva sobre quais são as responsabilidades, os limites e os efeitos que cada setor tem que se envolver para poder integrar essas crianças. E essa visão de interculturalidade é uma abordagem social que, na verdade, é uma abordagem social, política, ética, pedagógica, cultural, para lidar com todas as diferenças entre indivíduos num grupo de pessoas. Então, essas diferenças podem ser de origem nacional, étnico-racial, linguística,
diferenças de gênero, entre outras coisas. Então, eu acho que isso a gente já ouviu muito na vida, né? Que é a outra abordagem, que é a abordagem de multiculturalidade, que é muito comum nos Estados Unidos e no norte global, que é nós temos várias pessoas no mesmo meio, que elas têm culturas diferentes, e a gente tem a necessidade de garantir que todas essas pessoas tenham oportunidades de direitos iguais. Então, isso é uma visão que a gente tem muito, assim, de como os Estados Unidos lida com isso. Tipo, nós somos um caldeirão de diversas culturas e tudo mais. Já a interculturalidade, ela vai extrapolar essa perspectiva, porque ela vai trazer para o foco as relações de poder e de desigualdade quando a gente está falando sobre várias pessoas no mesmo contexto, né? Então, enquanto o multiculturalismo está ali ensejando o respeito e a tolerância, a interculturalidade ela vai celebrar essa diferença como um importante fator para questionar essas condições sociais pelas quais se constroem e organizam as hierarquias sociais. Então, na interculturalidade, a diferença não é um déficit, ela não é um problema que precisa ser resolvido. Ela é um ponto de partida para a transformação social. Então, as crianças e adolescentes migrantes, elas vão ser vistas na escola como um potencial para poder elas serem integradas da melhor forma possível, mas que também as outras crianças entendam a importância de ter ali na turma com elas uma criança e um adolescente que está trazendo uma nova cultura, que está trazendo uma nova língua, e que as crianças elas façam um trabalho para integrar elas, as crianças se sintam parte desse meio, né? Então, isso que é a ferramenta de transformação social. Então, a integração no sistema de educação, né? O direito à educação básica desses 4 aos 17 anos é garantido pelo Estado, né? Então, isso vai se aplicar a todas as crianças e adolescentes no Brasil, inclusive as migrantes. Então, isso também é garantido pela Constituição Federal, o ECA e a Lei de Imigração, que a Aurora vai falar agora. Então, o primeiro passo nessa integração é entender de que modo isso pode ser feito, né? E não só que elas sejam integradas, mas que elas tenham a sua permanência e a conclusão do seu ensino nesse sistema de educação, né? Então, como fazer esse processo de integração através da interculturalidade? Bom, o primeiro passo é entender a cultura de forma relacional, ou seja, ela não é fixa, a cultura ela não é pronta, ela vai se modificando nas relações sociais e com choque com outras culturas. Depois, é compreender que as relações entre culturas diferentes não acontecem no espaço neutro, né? Então, a gente tem uma sociedade que é constituída na qual existem várias hierarquias, estruturas, poderes e privilégios. Então, já partir de um princípio de que nem todo mundo ali está num aspecto de igualdade. E extrapolar a prática de tolerância e aceitação. A gente precisa aceitar que existem desafios nesses contextos, né? E a gente tem que trabalhar em cima desses desafios. Um outro ponto que é muito importante é como lidar com o fato dessas crianças precisarem se tornar bilíngues ou já serem bilíngues, porque elas vão chegar aqui no Brasil, muitas vezes não falando português. E como que você faz uma integração de uma criança que não fala português? Então, tem alguns mitos, né, em relação a isso, que os pais vão ter que parar de falar a língua materna com a criança para que ela não fique confusa, ou a criança vai ter que deixar de lado essa cultura. E não, a criança ela tem a plena capacidade de ser bilíngue e conseguir passar por esse processo de aprendizagem de uma língua dentro do contexto escolar. Então, por mais que a criança ela não entenda o português, ela tendo essa introdução na escola, ela vai estar ali cercada de crianças da mesma idade que ela, né? Podendo se integrar com brincadeiras na hora do recreio. Então, isso tudo já vai facilitar para que ela tenha uma aproximação com a língua. Então, a escola não necessariamente também vai ter que aprender dar a aula na língua do país de origem da criança, né? Nem sempre isso é possível, mas que a criança também ensine algumas coisas
da língua dela para os professores, então não vão fazer aquele ensino propriamente bilíngue, né, que vai ensinar nas duas línguas, mas a criança ela vai fazer parte desse processo. Então, o ideal que se coloque é que nas escolas que recebam muitas crianças migrantes, que tenham um curso de português específico para essas crianças, com os próprios professores da rede, e que ela tenha uma metodologia entendida na sua realidade imigrante, que seja adequada à sua idade escolar. Então, dessa forma, ela vai conseguir aprender o português em paralelo às aulas que ela já está tendo em português, e a própria integração vai se dar ali no meio dela, no seu bairro, com seus amiguinhos de escola. E tudo isso sendo feito de uma maneira muito sensível à sua cultura, de uma forma que também leve em considerações todas essas demandas que as crianças apresentam. E a classificação, reclassificação e equivalência. Não sei se vocês sabem como funciona isso, de como se coloca uma criança numa série aqui no Brasil, sendo que muitas vezes essa criança não está documentada, então não tem como comprovar, ou o sistema de educação é muito diferente do brasileiro. Então, quando a gente tem esse desafio de se integrar uma criança que não tem essa documentação, ou por outros motivos não consiga saber exatamente em que série a criança estava, a tendência e o ideal é sempre que ela vá para a série que aqui no Brasil seria a série do ano escolar dela, né, da idade dela, para que ela esteja numa turma com crianças da mesma idade que ela. Então, mesmo que isso possa significar que ela vá um pouco mais para frente, um pouco mais para trás na série, ela vai aí se adequar e vai ter esse processo de integração pela própria realidade, assim, da sua faixa etária naquela turma, né? E a equivalência, ela ocorre quando a pessoa vem para o Brasil já formada no ensino médio, mas aí ela não vai ter esse documento por algum motivo, né, de refúgio, não pode trazer esses documentos, estava numa situação complicada de perseguição. Então, essa equivalência ela vai ser feita na própria Secretaria de Educação do Estado. É um processo relativamente simples, ele não é gratuito, infelizmente, mas o jovem ele pode dar entrada nesse pedido. E, em relação ao ingresso no ensino superior, aí já tem uma complexidade, porque o ensino básico ele é universal no Brasil, o ensino superior ele não é. Então, ele não vai ter esse direito garantido de que ele vai conseguir entrar numa faculdade. Porém, a gente sabe que agora tem instituições que têm ações afirmativas específicas para refugiados, né? Então, ele pode recorrer a isso. E quando é um caso de uma pessoa que já se formou na graduação, né, um jovem que já se formou na graduação, ele pode fazer a revalidação do diploma, que também é um procedimento muito caro, em média entre R$1.000 a R$7.000. Então, ele realmente é muito inacessível para a realidade de muitos jovens migrantes. Mas tem essas hipóteses, né, de possibilidades do jovem migrante se integrar de forma laboral ou nessa profissionalização, nessa qualificação. Então, os jovens eles vão ter direito a ser jovens aprendiz, eles vão ter direito a fazer um ensino superior técnico, todos os direitos que adolescentes e jovens brasileiros têm, os migrantes também vão ter. O direito de tirar a carteira de trabalho, tudo isso é garantido pela lei de imigração, que a Aurora vai falar daqui a pouco. Pode passar. Bom, e por último, eu só queria falar um pouquinho do trabalho da Cruz Vermelha, pelo menos do setor que eu estou hoje, que é o RLF, aqui no Rio. E quando a gente está lidando com crianças, a gente precisa ter esses projetos voltados para a realidade do que essas crianças estão demandando, né? O que essas famílias estão demandando. Então, a gente está com esse projeto com aldeias infantis, lá no Atados. Então, a gente está dando aulas para os pais e para as mães dessas crianças que estão nesse abrigo,
de primeiros socorros pediátricos e primeiros socorros no geral. Então, as crianças, elas já estão, os pais, eles já estão cientes dos direitos que os venezuelanos têm aqui em relação à saúde pública e também como eles prestarem serviços em situações de emergência. Então, eu acho que é isso. Eu não vou me estender mais muito nisso, porque a gente acabou já falando isso na aula passada. Eu vou passar a palavra para o Ismael. É isso, gente. Obrigada. Oi, Ismael, não, perdão, Aurora. Me confundi. Não tem problema. Obrigada, Júlia. Tua fala foi incrível. Então, vou falar um pouquinho sobre a lei da migração, mas eu achei que fazia um pouquinho mais sentido eu falar um pouquinho do Estatuto do Estrangeiro antes para fazer um comparativo de como que era antes e como que é nos dias atuais, né? Falando, assim, em termos de lei, né? Então, pode passar, por favor. Tá, o Estatuto do Estrangeiro. Ele foi assinado pelo general Figueiredo. Por quase 4 décadas, ele ditou as regras legais da política migratória do Brasil. Então, o cenário era de 1980, ele era conduzido pelos militares, então o Estatuto ele foi criado durante o período da ditadura militar, e ele tinha como principal função resguardar a soberania nacional e os interesses brasileiros diante da possível ameaça estrangeira. Então, o imigrante ele era visto como um potencial inimigo para o Brasil e para a população brasileira em geral, né? E essa visão ela permeou durante toda essa normativa jurídica dos estrangeiros nessa época. O Estatuto do Estrangeiro ele deixa muito claro, já no primeiro artigo, a preocupação do país com os aspectos de natureza militar, como a segurança nacional, por exemplo. Então, isso daí eles confirmam muito por uma expressão que eles usam em algum artigo, que agora eu não lembro qual, que eles falam em tempos de paz. Então, que atribui uma condição muito, muito específica para que todas as leis desse estatuto tivessem uma validade. Só estão valendo em tempos de paz. Se não forem em tempos de paz, isso aqui não está valendo. Daí a gente vai ver como é que vai ser. Então, o estatuto, na época, ele tinha como objetivo definir a situação da política migratória no país, mas com vistas ao interesse nacional do Brasil, né? Principalmente isso. Então, no segundo artigo, além dele fazer a menção, por exemplo, à segurança nacional, ele também cita a defesa do trabalhador nacional, como sendo uma das justificativas para a existência desse instrumento, né, do Estatuto do Estrangeiro. A gente tem que também ter o nosso trabalhador nacional. Então, com isso, novamente, nos artigos iniciais fica muito, muito claro, fica muito nítido o viés defensivo do Estatuto do Estrangeiro, e que, por causa disso, com certeza, né, motivou a sanção pelo governo da época. Já era de se esperar esse protecionismo quando se tem nos bastidores do processo legislativo, né, principalmente as Forças Armadas do Brasil, né. Então, o Estatuto ele foi aprovado pelos militares na época, e ele trata o imigrante como um estranho, como uma suposta ameaça à segurança nacional. Ele era nacionalista e conservador, e ele prioriza excessivamente a segurança, e ele restringe muito a liberdade dos imigrantes no território brasileiro. Então, dessa maneira, os imigrantes são concebidos como indivíduos de menor importância em relação aos cidadãos nacionais, aos brasileiros, né? O Estatuto, ele faz menção ao Estatuto da Igualdade. Então, ele destaca que somente os imigrantes portugueses podem gozar de igualdade, de direitos e de deveres em relação aos brasileiros, por causa dos valores históricos, por causa dos valores culturais, dos valores linguísticos e étnicos que unem essas duas nações, né, o Brasil e Portugal, no caso. E nessa época, a imigração, ela tinha um objetivo muito específico, que era proporcionar uma mão de obra especializada aos setores da economia nacional.
Então, objetivando um aumento da produtividade, a simulação de tecnologia e captação de recurso para os setores específicos. Não tem nenhum dispositivo, por exemplo, falando sobre o estabelecimento de políticas públicas para migrante, uma vez que todo esse texto normativo do Estatuto do Estrangeiro, ele tem uma conotação muito restritiva. Essa escrita jurídica, ela é claramente direcionada às proibições e aos impedimentos legais que recaíam sobre os estrangeiros no Brasil. Pode passar, por favor. Já a Lei da Migração, ela vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro, com uma mudança de paradigma. Ela foi sancionada pela Presidência da República em maio de 2017. Então, as barreiras legais que até então restringiam a liberdade dos imigrantes no Brasil foram abolidas. A Lei da Migração, ela é muito mais humanitária e ela trata o imigrante como um sujeito de direitos e também ela é muito constituída nos tratados internacionais que o Brasil faz parte. Ela é muito mais focada, assim, nessa política migratória. Então, nos tratados internacionais também, ela faz muita menção aos direitos universais garantidos, enfim. Então, tem até um artigo nessa nova lei da imigração que está expresso a igualdade de tratamento e igualdade de oportunidade aos migrantes e aos familiares dele, que fazem parte dos princípios e das diretrizes que regem essa nova política migratória do país. E também passou a imperar uma visão de que os imigrantes, eles são sujeitos de direitos, né? Que nem a gente falou um pouquinho mais cedo, que as crianças também começaram a ser sujeitos de direitos, não só os adultos. Então, essa política começou a se firmar de uma maneira muito forte. Os migrantes são sujeitos de direitos. Então, essa lei da migração veio para substituir o Estatuto do Estrangeiro, principalmente nesse quesito. O Estatuto do Estrangeiro, ele restringia, ele via os imigrantes como uma ameaça à segurança nacional, e a lei da migração não. A lei da migração vê as pessoas como pessoas de direito, que não estão aqui só para trabalhar, mas estão aqui porque podem estar correndo risco de vida, estão aqui porque estão em busca de condições melhores de vida, então elas têm todos os direitos que os brasileiros têm, por exemplo, né? Então, a lei da migração, ela parte de uma premissa de que o Estado, o país, né, tem obrigações com a pessoa migrante, ao mesmo tempo que a pessoa migrante tem direitos e obrigações com os sujeitos a migrações internacionais. Então, por esse motivo, essa lei ela é calcada no direito das pessoas migrantes, e não mais sobre essa vertente da segurança nacional e dos interesses internacionais, como pregava o Estatuto do Estrangeiro. Ela busca regulamentar uma ação estatal por meio da prevalência dos direitos humanos, que já é invocada na Constituição Federal de 1988. E também recorre, como eu falei, às normas dos direitos humanos, dos tratados internacionais e dos costumes também dos direitos internacionais no quesito dos direitos humanos, sendo eles muito amplos e aplicáveis para toda e para qualquer pessoa. Então, até um exemplo, eu falei de segurança nacional, a segurança nacional na lei da imigração, ela não é mencionada em nenhum dos 125 artigos da lei atual. Então, pode passar, por favor? Então, eu vou citar só um pouquinho dos direitos das pessoas migrantes que aparecem na nova lei da migração. Esses aqui são os principais, porque tem muito mais, tá? Mas a reunião familiar é um deles. Então, é direito dos migrantes de se reunirem com os cônjuges, com os companheiros, com os filhos, com os familiares, com os dependentes, com os ascendentes. Não tem também nenhuma discriminação em relação à orientação sexual, à identidade de gênero. Também é direito deles saúde e assistência social,
até porque aqui no Brasil, né, a gente tem o SUS e o SUAS, que são universais, então é direito de todas as pessoas migrantes terem essa garantia, né, sem discriminação por causa da nacionalidade delas. Educação também, tem direito à educação pública, vedada a discriminação, e também mais focado nas crianças, as crianças também não podem deixar de ser matriculadas em escolas, em creches, por falta de alguma documentação. Isso é uma coisa que a gente vê muito, que acontece muito, mas eu acho que é como a gente falou na última aula, eu acho que é por falta de sensibilização, de capacitação às escolas, enfim, ao ensino público, ao ensino privado, porque elas não podem e não devem deixar de estudar por causa de alguma falta de alguma documentação. Acesso à justiça também é completamente garantido às pessoas migrantes, o amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, que a Júlia falou anteriormente, aos hipossuficientes de recurso, né? E a Defensoria Pública, por exemplo, atende esses migrantes em condições iguais aos nacionais. Eu acho que eu comentei isso aí também na outra aula, né? Que no meu trabalho eu vejo muito isso, por exemplo, os migrantes que estão aqui em situação que eles não estão com a documentação regulamentada nesse momento, que a gente busca a Defensoria Pública, porque a Polícia Federal, nesse momento, não pode fazer regularização migratória, então a Defensoria Pública vai lá e faz isso. Então, eles também têm direito ao trabalho decente e a direitos trabalhistas, se eles não possuírem também um advogado, não tiverem condições de pagar um advogado, também podem procurar a Defensoria Pública ou algum órgão municipal, estadual, né, que assegure esses direitos a eles. Tem participação social, eu acho que a Júlia falou isso aí um pouquinho mais cedo, do direito de reunião, eles podem se reunir, de se associar, de participar de sindicatos. Tem direito a manter e expressar a cultura deles, tem direito à moradia. Muitos também não têm muitas condições de chegar aqui e arcar com um aluguel, por exemplo, então eles têm direito a auxílio moradia, por exemplo, esses programas do governo, né, eles têm todo o direito de participar disso, tem direito à informação e à confidencialidade também, e a bancarização, por exemplo. Só que a bancarização acho que é um tema um pouquinho mais sensível, porque afeta um pouquinho a segurança das famílias migrantes em alguns sentidos. Por exemplo, tem algumas pessoas migrantes que vêm para cá e não querem que as pessoas saibam que elas estão aqui, por exemplo, no Brasil, né? Ou pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo, por exemplo, e depois recebem alguma indenização, precisam de uma conta para depósito, mas isso acaba um pouquinho com a segurança, com a descrição delas. Então, a bancarização, ao mesmo tempo que é um direito, ao mesmo tempo pode ser um tema um pouco sensível, dependendo do caso, né? E tem dois assuntos que são um pouquinho mais delicados, mas a repatriação, por exemplo, que é a devolução dessa pessoa ao país de origem ou da procedência que ela estava, né? E ela foi impedida de entrar aqui no Brasil. Ela não pode, nenhuma pessoa migrante pode ser repatriada sem uma análise muito cuidadosa e muito individualizada dos riscos que essa repatriação vai trazer para a segurança e para a dignidade daquela pessoa. E no caso das crianças e adolescentes separados ou desacompanhados, algumas medidas de devolução só podem ser tomadas caso seja do extremo superior interesse da criança. E a devolução ao país de origem da pessoa migrante que não estiver regularizada, essas pessoas que estiverem nessa situação de estarem indocumentadas ou não estarem regularizadas documentalmente, elas normalmente têm 60 dias para regularizar a documentação, elas podem contar com o apoio da Defensoria Pública da União
ou um advogado particular, se ela tiver em condição, ou alguma outra instituição também do município, do estado que elas tiverem, mas não significa que ela vai ser deportada, e se ela for deportada por algum desses quesitos, não significa que ela não possa reingressar no Brasil ou no país, né, dependendo qual for, futuramente. Então, só para finalizar um pouquinho sobre isso, claramente tem muitas diferenças entre a lei da migração e o Estatuto do Estrangeiro, mas é importante enfatizar que o espírito das duas é absolutamente distinto. Tem muitas diferenças entre o Estatuto e a Lei da Migração, e acho que a principal ela pode ser observada já no título, né? Enquanto que o Estatuto ele usa o nome de estrangeiro, a lei usa migrante. Enquanto que a lei, o Estatuto, né, a lei revogada, ela vê o migrante como o outro, como estranho. A nova lei, ela parte da premissa da acolhida da pessoa em mobilidade, né? Em sintonia com a definição mais atual sobre o tema. Então, por mais que essas palavras sejam sinônimas, a palavra estrangeiro ela é muito mais restrita, uma vez que representa um indivíduo que não tem nacionalidade do Estado no território que ele se encontra presente, né? Então, o migrante, ele inclui não só o não nacional, ou seja, essa pessoa que está chegando aqui, mas ele também inclui as pessoas que se deslocam dentro, por exemplo, do Brasil, né, no mesmo tempo, o migrante interno, os apátridas, os que não têm nacionalidade nem o Estado, até o emigrante, né, brasileiros que estão em outro país nesse momento. Então, o Estatuto Estrangeiro ele limita a aplicação aos não nacionais brasileiros, sem indicar qualquer definição, né? E, então, assim, em que pesem essas políticas migratórias e as políticas públicas para a população migrante, o Estatuto do Estrangeiro, ele só mencionava como termo político uma conotação muito negativa. Ele proibia o exercício da atividade de natureza política por estrangeiros. A entrada e permanência do migrante seriam prioritárias para trabalhadores migrantes qualificados em atenção à política nacional de desenvolvimento da época. E seria passível de expulsão um estrangeiro que tentasse encontrar a ordem nacional do país. Então, enquanto que a lei da migração, ela menciona de uma forma ampla e positiva o viés das políticas públicas para a população migrante no sentido do alcance dos direitos indicados na lei e na Constituição Federal de 1988. Essa Constituição Federal de 1988, ela foi, eu vejo que ela foi uma base, assim, para muitas das políticas, não só migratórias, mas também ela é muito mencionada no ECA, ela serviu como inspiração, digamos assim, para algumas políticas, né, que a gente utiliza hoje. Então, se deixou de lado outros aspectos de negação de direitos do Estatuto para alcançar a perspectiva das garantias dos direitos humanos, em consonância com o texto constitucional e com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Então, a lei da migração, que revogou o Estatuto Estrangeiro, ela difere de forma e conteúdo, eles diferem de forma e conteúdo, né? Enquanto que o Estatuto, ele partia de um pressuposto de que o imigrante era o outro, ele era o estranho, e recaíam sobre ele as restrições de direitos baseadas em um medo de afetar a segurança nacional, de afetar o interesse público. A lei, ela é calcada na garantia e na promoção dos direitos humanos, e ela já contém uma linguagem muito mais positiva que o Estatuto. Enquanto que o Estatuto fala, não pode, vai ser proibido disso, não sei o quê, a lei não, a lei ela tem uma linguagem até muito mais acolhedora. Então, já dá para perceber a diferença no título e na maneira como ela foi escrita. Então, essa diferença crucial
entre os fundamentos do Estatuto e da lei, ela é refletida desde o título até a sua essência, e ela representa uma mudança de paradigma entre a perspectiva de interesse e da soberania nacional para o viés de direitos humanos da pessoa migrante. Ela tem se provado eficaz e positiva, e ela vem respondendo aos desafios do nosso tempo, mas a gente sabe que, assim como o CDC, assim como a ECA, ainda tem muito a melhorar na prática, né? Mas até a lei de 2017, ela é vista como uma das mais evoluídas do mundo, uma das mais modernas do mundo em relação à migração. Então, ela é eficaz, mas a gente sabe que na prática, como eu falei, tem que ter sensibilização de alguns atores públicos, de alguns atores privados, mas eu acredito que esse é o caminho, né? Então, vou passar agora a palavra para o Ismael. Obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer primeiro o convite do Levica, né? E a toda a equipe que está propondo esse seminário. Também agradecer a Aurora e a Júlia. E já que a gente se propõe nesse momento a falar sobre Children on the Move, eu vou explicar porque eu preferi não escolher a tradução, mas em contexto geral, pensando as crianças em deslocamento, e também é um termo cunhado a nível geral de imigração, people on the move, são pessoas que se deslocam, pessoas que se movem, pessoas que se locomovem. Então, é preferível que cada um entenda esse conceito e escolha a sua palavra dentro desse deslocamento, dessa trajetória, do que propriamente eu propor uma palavra singular para vocês que passe a significar esse movimento amplo que é migrar. E para que a gente possa avançar, e eu peço para o próximo slide pode aparecer na tela aí já, para que a gente possa avançar, e eu vou tentar ser sucinto, tá? Eu costumo falar bastante também, assim como o nosso pessoal todo. Mas eu vou tentar, é preciso que a gente carregue conosco, a partir de agora, alguns preceitos básicos que tanto a Júlia quanto a Aurora trouxeram, e que a gente não pare só no lado positivista, pragmático da coisa, e a gente também possa começar a entender agora pela questão da subjetividade, porque a gente vai poder passar a falar sobre sintomas e sinais e como uma criança, uma infância se desenvolve em meio a um contexto de migração e refúgio. Então, a gente vai em algum momento, talvez não hoje, mas fico aí com uma proposta para que, se o Levica quiser, a gente pode continuar em outra circunstância, entrar num confronto entre acolhimento de direito, acolhimento de Estado, onde, né, a União, o Estado brasileiro, ele pressupõe o acolhimento e todo o trabalho, do acolhimento em si, que é feito pelo cotidiano, que é feito pela população, que é feito na prática das instituições, e é onde a gente costuma encontrar as rachaduras, as falhas, né? E onde a gente encontra, por exemplo, a descoberta do racismo, como a Júlia mencionou, onde a gente encontra o abandono, a falta de proteção, onde a gente se depara com aquilo que a lei da migração não dá conta. Então, isso é o que vai nos acompanhar ao longo desse trabalho, nessa jornada com migração, é saber que é uma diferença muito grande entre o que o Estado prevê, e é muito importante que o Estado preveja isso, sim, é muito importante a gente ter avançado do Estatuto do Estrangeiro para a lei migratória, mas agora a gente também passa a falar da prática social, da prática das instituições, e o lugar onde, por exemplo, o Levica pode se propor a produzir a partir de então, o lugar onde a Cruz Vermelha atua, o lugar onde a Acnur atua, o lugar onde as aldeias infantis, enfim, as instituições públicas também, como o Centro de Referência em Assistência Social, onde a gente pode localizar tudo isso dentro da migração. Pode passar o slide, por favor? Então, antes da gente pensar como se constrói uma infância, a gente precisa trazer tudo que foi falado hoje e mais algumas coisas. Até porque entender a infância, como a Júlia muito bem pontuou,
essa invenção da infância, né, da modernidade, da contemporaneidade, ela é singular a partir de cada território e o que se expressa como infância altera de cultura para cultura. Mas, em termos gerais, né, a Júlia trouxe os dados até 2019, eu trago até 2020, a gente tem cerca de 280 a 300 milhões de migrantes internacionais, ou seja, são pessoas que circulam para além das fronteiras do seu território, né, porque a gente também tem migração interna, a pessoa sai do sul do Brasil, vai para o centro-oeste, depois vai para o norte, nordeste, essa migração interna, nós não estamos falando de uma migração interna, estamos falando daquele que extrapola, né, o seu território nacional. E aí a gente vai se deparar com alguns números que eles variam de leitura para leitura. Está passando uma sirene aqui, desculpa. Alguns números variam de leitura de instituição internacional para outras, tá? Ainda se mantém mais ou menos ali a casa de 15, 16, 17% dessa população como crianças e adolescentes. Então, são cerca aí de mais... Hoje a gente já calcula de 35 a 40 milhões de crianças e adolescentes como migrantes internacionais, ou seja, isso representa 1 a cada 8 pessoas. Se a gente tem um grupo de 10 pessoas, a gente pode imaginar que ali pelo menos 2 pessoas desse grupo são crianças, né? Mais de 80 milhões de pessoas são migrantes forçadas a deixar o seu território, seja por uma questão de geopolítica no sentido de um conflito armado ou uma questão de desastre natural causado pelo homem, e dentro dessa estimativa, cerca de 24 milhões de pessoas corresponde ao deslocamento por desastres naturais por ano, certo? Ou seja, de 24 para 80 milhões, a gente tem um número ainda bastante considerativo, que são de pessoas por conflitos étnicos, conflitos armados, conflitos religiosos, conflitos políticos, e aí a gente tem, então, a generalização de um desastre. Efeitos, pensando em amplo termo, um efeito meteorológico ou climático, vamos pensar uma seca, por exemplo, climático, né? Que ela é sazonal, ela tem um longo período de acontecimento, pode implicar, sim, ou destravar um conflito armado entre regiões que precisam acessar, de repente, o mesmo ponto para a colheita, para o plantio, e isso pode gerar, então, aí um novo processo migratório. Então, a migração, ela faz parte, ela pode ser considerada um desastre dentro de um desastre também, ela faz parte de uma conjuntura que não é única, pura, singular, ela é ampla, ela é contextualizada e ela é muito complexa. Ela é muito complexa, porque as variantes e as variáveis, elas são, a gente consegue prever algumas coisas, mas no grande geral é um grande tatear no escuro, né? Por favor, o próximo slide. Vou dar um caso que é mais próximo de nós aqui em termos de América, né? Que é esse estreito chamado Estreito de Darien, que fica entre a Colômbia e o Panamá, e é onde passa a maior circulação, é uma das principais rotas de deslocamento para procurar um refúgio nos Estados Unidos, né, ou na América Central, e ela não é exclusivamente de latino-americanos, de sul-americanos, ela é uma rota conhecida internacionalmente para quem busca esse deslocamento. Então, só em 2021 foi registrado o maior número de crianças migrantes que cruzaram essa selva a caminho dos Estados Unidos, e aí a gente vai encontrar tudo aquilo que foi conversado mais cedo, crianças desacompanhadas ou crianças que não estão sob a guarda de um responsável, de uma pessoa legal ou de algum adulto, né? Esses são casos que acontecem o tempo inteiro. Crianças separadas e crianças desacompanhadas são muito naturais de acontecer nesse processo, e recentemente a gente teve um exemplo do avião levantando o voo no Afeganistão, depois que o Talibã toma, né, a posse novamente, de pais entregando seus filhos. Isso acontece, né? A garantia de tentar levar esse filho para um lugar que seja mais ameno. Então, quase 19 mil crianças atravessaram a selva de Darien em 2021. Mais de 1 a cada 5 migrantes são crianças nessa rota, então de 15% a gente já tem um aumento aí, e metade delas tem menos de 5 anos. Então, quando a gente vem
quando a gente se propõe a falar de infância, quando a gente traz o Estatuto, o ECA, a gente precisa falar, sim, de primeira infância, a gente precisa falar o que acontece após essa primeira infância nessa situação de extrema vulnerabilidade. E uma criança de 5 anos que passa por esses riscos de violência, abuso sexual, tráfico, extorsão, risco de contrair diarreia, isso bem específico dessa região, tá? Dessa floresta de Darien, que é uma mata muito úmida e fechada, com hostilidades que a gente não consegue prever, doenças respiratórias, desidratação e outras doenças que exigem atenção imediata. Então, elas são submetidas a um risco extremo e, sem dúvida nenhuma, não há uma equipe de primeiros socorros, uma equipe de saúde que acompanhe esse processo, porque isso tudo é feito de maneira clandestina. O próximo slide, por favor. Ainda sobre esse exemplo de Darien, e trago isso porque é algo que a gente não costuma falar sobre esse estreito, né, mas ele é muito próximo de nós. Pelo menos 5 crianças foram encontradas mortas em 2021. Mais de 150 crianças chegaram ao Panamá sem os pais. 29 denúncias de abuso sexual de meninas e adolescentes no período de janeiro a setembro de 2021. Migrantes com mais de 50 nacionalidades. Então, a gente não está falando de uma rota de sul-americano. Nós estamos falando de uma rota internacional, universal e global. Vindos de lugares distantes como a África, a Ásia Meridional. Metade dos migrantes é do Haiti, muitos dos quais têm filhos e filhas nascidos no Chile e no Brasil. Então, a gente já começa a pegar aí pontos importantes para o que a gente vai passar a discutir agora. Então, são migrantes haitianos e muitos deles com filhos nascidos no Chile e no Brasil. Então, já há uma miscigenação, já há uma interculturalização, já há um processo aí que a gente vai falar lá para frente, que é as crianças da terceira cultura, ou Third Culture Kids, vocês vão encontrar bastante esse termo quando vocês pesquisarem também. E então o que se propõe é um atendimento humanitário possível, né? Que nessa rota especificamente é feita pela Unicef, que é um dos braços da ONU para trabalhar com a questão da infância. O que a gente propõe é trabalho humanitário em qualquer contexto que a gente vá. Água, saneamento, higiene. Aí que a gente está trabalhando com um público bem específico de vulnerabilidade são meninas, adolescentes e mulheres, nutrição, apoio psicossocial e saúde, principalmente para crianças separadas dos pais, proteção. Próximo, por favor. Então, de uma forma muito ampla, pegando tudo aquilo que a Aurora e a Júlia trouxeram nessa noite, a gente vai entender que a migração internacional ela é algo pluralizado, adverso, de variáveis múltiplas, imprevisíveis. E eu gosto de trabalhar com essa questão do estrangeiro como aquele que tateia no escuro, porque a gente tem algumas diferenças entre o imigrante e o refugiado, e que elas são muito importantes a gente ter em mente conosco, quando nós trabalhamos com o refugiado, qual é o aparato internacional que está sendo empenhado nesses acolhimentos, e quando a gente fala de imigrante que vem por si só, sem uma proteção, tudo bem, nós temos uma lei nacional hoje, que protege essas pessoas, mas ainda assim nós vamos trazer para a realidade que a vulnerabilidade ela é tamanha que a lei não dá conta, porque a operacionalização da lei acaba emperrando dentro das instituições, dentro da população. Então, esse conceito, por mais que ele tenha sido transformado na lei do estrangeiro como a ameaça, a nível local, a nível regional, a nível estrutural de trabalho no cotidiano, a gente ainda entende que a fantasia, o imaginário, as formações imaginárias da população trabalham com aquele estrangeiro, aquele que está do lado de lá, né? É aquele que vem de fora, que adentra a minha casa, que aterroriza o autóctone e que traz a doença, que traz a peste, que traz o desemprego. Então, essa concepção de estrangeiro que é uma ameaça nacional, ela não está mais no âmbito da lei, mas ela ainda está na formação imaginária da população. E isso vai empenhar diretamente no trabalho com esse imigrante, com esse refugiado, com essa pessoa que está nessa condição. Então, só reforçando as vulnerabilidades e os riscos que a Júlia já mencionou, violência de todos os tipos, trabalho escravo, tráfico de pessoas, fome, desnutrição, sede, desabrigo, e aí a gente entra em outras variáveis, outras vulnerabilidades que são eventos climáticos, meteorológicos, e aí então
poder pensar a idade, gênero, pessoas com deficiência, mulheres, gestantes, crianças sozinhas ou desacompanhadas, pessoas idosas. Ok, traçamos um perfil aqui de trabalho, vamos trabalhar com crianças desacompanhadas. Qual é o perfil socioeconômico delas? Como foi a relação de formação, de individuação, formação subjetiva que ela teve na sua cultura? Porque a gente, às vezes, acaba se deparando dentro do trabalho com refúgios, de colocar os refugiados ou os imigrantes dentro de um saco só, dentro de um contexto só. Não, dentro de uma migração, por exemplo, venezuelana, a gente tem os primeiros que saíram, que tiveram essa possibilidade de migrar, eram professores universitários, eram pessoas que eram lojistas, eram pessoas que tinham comércio, eram pessoas que tinham uma condição financeira que possibilitava migrar naquela época. E depois a gente veio a ter pessoas do sistema carcerário, a gente teve pessoas que estavam, inclusive, em situação de rua, pessoas de baixa renda. Então, a migração, ela acompanha também o desenvolvimento econômico do país de origem, ela acompanha também o desenvolvimento político do país de origem e as suas vulnerabilidades sociais e familiares naturais de qualquer país, como nós temos também no Brasil. Próximo slide, por favor. Eu sei que a gente não vai poder interagir agora, nesse momento, mas eu gostaria que essa pergunta ficasse e que vocês pudessem elaborar, talvez, outras perguntas a partir daí, ou a sua própria concepção dentro disso. O que isso tem a ver com sinais, sintomas e o papel da saúde mental? Ou seja, agora a gente está entrando no tema específico do Levica, que é a psicologia, é a saúde mental, é o desenvolvimento, são as crianças em situação de vulnerabilidade. E o que isso, o que esses dados, o que esses números, o que a Aurora falou e a Júlia falou tem a ver com saúde mental? Eu não vou responder agora, porque eu acho que essa resposta ela fica para o grupo, né? Mas essa experiência de migrar, ela pode causar graves problemas de saúde mental e psicossociais, ela interfere diretamente no desenvolvimento das crianças, não só das crianças, mas de mulheres gestantes, idosos. O que a gente tem hoje nós estamos falando de infância, mas amanhã a gente precisa falar de outro assunto, que é a população envelhecimento migrante, refugiado, tá? Que também é um número crescente. Pessoas que vieram há 10 anos atrás, hoje algumas delas já são idosas, muitos idosos atravessando a fronteira também. Então, assim como a gente fala de vulnerabilidade na infância, a gente fala de vulnerabilidade no envelhecimento. E é preciso que um dia a gente chegue ali também. O próximo slide, por favor. Então, de uma maneira bastante pragmática, a gente vai falar de sinais, sintomas que nós encontramos, não só no Brasil, não só com venezuelanos, não só com haitianos, senegaleses, sírios, mas um conjunto de características que, se vocês prestarem atenção, são as características que vocês trabalham no dia a dia. São as características de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, não há uma grande especificação, a não ser algumas que eu vou passar depois, que ficou ali para curiosidades, a gente não vai ter tempo de trabalhar especificamente com o que vem a ser a síndrome de resignação, mas eu vou apresentar para vocês, até para ficar como um dispositivo aí para vocês também irem atrás. Mas esse sofrimento intenso provocado pelo processo migratório, dependendo de como ele é acolhido durante o processo de migrar, transitar, se deslocar, e como como essa criança é acolhida no seu local de destino, se ela está acompanhada, se ela está desacompanhada, se quem acompanha ela é o familiar próximo ou se ela está acompanhada de adultos que ela não conhece, isso tudo vai interferir na subjetivação e no seu desenvolvimento. Mas de um âmbito geral, isolamento social ou falta de envolvimento com colegas, né, característico, muito claro, dificuldade em manejar a tristeza e o luto, sofrimento intenso, transtorno de estresse pós-traumático, dificuldade em lidar com o passado, presente e futuro. Essa linha temporal da criança ela é fragilizada, ela é quebradiça, os eventos se encaixam de forma não muito sadios, assim, no sentido de a criança conseguir simbolizar aquilo, né? Então, vai entrar aí, sim, muito importante o papel do psicólogo, do agente de saúde mental, para conseguir fazer essa construção do simbolismo da migração, né? Acho que até um trabalho que está aí, está quicando, e que a gente precisa agarrar e produzir,
Temos o olhar da migração sobre as instituições, sobre a Cruz Vermelha, sobre a Acnur, sobre a OIM, sobre o CONARE, sobre a lei da migração, mas a gente não tem o olhar da migração a partir da criança. E começar a produzir um trabalho onde a criança é a protagonista desse processo permite, sim, alcançar um outro nível, um outro lugar de simbolização e aí de estratégia de enfrentamento, e assim podemos começar a falar de cura, mas a cura não como aquilo que irrompe ou termina com o sintoma, mas aquilo que leva o sintoma para outro lugar, né? Um lugar que permite a criança estar bem, se desenvolver, não vai esquecer, não vai apagar o seu passado, logicamente, mas aquele passado ele se ressignifica. Então, dificuldade de expressar, falar ou lidar com sentimentos de tensão, confusão, raiva assim, tem casos que ela é muito latente, perda de controle, dificuldade relacional com outras crianças desacompanhadas ou irmãos, dependendo se os irmãos eles estão no mesmo contexto de refúgio, no mesmo abrigo, automutilação, ideação suicida, próprio suicídio, abuso de álcool e outras drogas. Álcool e outras drogas é basicamente algo que a gente vai encontrar em todas as situações de vulnerabilidade. Sejam elas em desastres naturais ou provocados pelo homem, sejam elas as situações em contexto de migração, questões implicadas em direito de ir e vir, ou intrigas, hostilidades implicadas a partir da raça, etnia, posição religiosa, conflitos armados, enfim. Geralmente a gente identifica que isso não só está nas crianças e adolescentes, mas isso está no adulto e isso está no idoso. Então, esse ponto eu faço atenção, porque a gente precisa começar a falar sobre isso também, né? O lugar e o papel do álcool e das outras drogas dentro de contextos de vulnerabilidade social. O próximo slide, por favor. Alguns outros riscos, né? Aí mais de uma base institucional, o registro inadequado, né? Se a criança ela está separada, então às vezes o registro dela vai sair falho, assim, né? Pegar dados importantes para ela poder fazer o seu registro dentro do país de acolhimento. Alguns países ainda detêm as crianças de uma forma carcerária pelo fato de elas serem estrangeiras, imigrantes ou refugiadas. O impedimento no acesso à saúde, o impedimento no acesso à educação. E aí, dentro da educação, a gente vai ver a dificuldade no desenvolvimento cognitivo, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, regressão na aprendizagem, regressão psicomotora, regressão na fala, às vezes aparece a ecolalia, né? Alguns casos já peguei também de enurese, né? Enfim, muito vinculado ao medo, ao receio, à insegurança, dificuldade no desenvolvimento de vínculos, dados inadequados, em particular análise e resposta de gênero. Então, a gente foca de novo nessa construção identitária da criança, do seu gênero, de como ela se expressa, de como ela se identifica, né? E ser deixado de fora da tomada de decisão e sem voz. E isso a Júlia frisou, né, da importância da criança poder decidir sobre alguns processos que são significativos para a vida dela. E aí, o próximo slide, eu falo um pouquinho, então trago para vocês como um conhecimento, não vou me alongar, até para a gente poder produzir ainda uma discussão, de algumas características encontradas que são mais severas e que não são tão comuns assim. Síndrome de resignação, ela surgiu na Suécia nos anos 90, o primeiro caso, né, que se descreve como uma síndrome de resignação e que se identifica em crianças de 7 até adolescentes ali de 19 anos, pessoas que atingem uma maioridade emocional, né? Mas elas têm uma característica que, além de serem todas migrantes, todas a família é solicitante de refúgio, e o local de onde elas vêm, geralmente, são de comunidades depredadas, comunidades que foram afetadas ali pela transformação da União Soviética em Rússia. Então, tem uma questão geopolítica muito importante que vai nos dizer de onde essas crianças estão vindo. E quando elas entram na Suécia, entram com as suas famílias, o visto de permanência é negado. Essa negação do visto
e aí passar a viver com a dúvida de talvez ter que retornar para aquele lugar de extrema violência e de extrema vulnerabilidade, coloca a criança numa situação em que ela vai tendo uma progressão sintomática. A interação social delas começa a ser afetada, a fala delas é afetada, seus movimentos são afetados, e ela começa a entrar num transe de apatia até ela se encontrar num estado, né, de um coma, né? Ela perde completamente as suas funções vitais, a não ser respirar. Muitas delas precisam, inclusive, de ajuda de sonda nasogástrica para se alimentar. Então, crianças apáticas, totalmente passivas, imóveis, sem vigor, retraídas, mudas, incapazes de comer e beber, incontinentes e sem reação aos estímulos físicos e à dor. Essa criança está em coma, mas não há nenhuma condição médica geral orgânica que explique o coma dela. E o que se entende, então, é que essa criança, como aquele para-raio familiar, né, como aquilo que vai despertar de fato a angústia de viver com a dúvida de voltar ao terror ou de ter um local de acolhimento, passa a absorver esse sintoma familiar. E elas passam meses, anos e às vezes uma década nesse estado. Quando que elas saem desse lugar que elas se encontram? Quando a família recebe a notícia de que o visto foi liberado. Então, assim como progressivamente elas foram entrando nesse estado de apatia, progressivamente elas vão saindo. Elas voltam a ter uma deglutição, elas voltam a se movimentar, elas voltam a ter estimulador, elas voltam... Estou lendo aqui as perguntas, depois a gente responde. Elas voltam a conversar, enfim, elas voltam à vida. Algumas delas apresentam alguns danos neurológicos, mas nem todas, certo? Até então, isso só tinha sido encontrado na Suécia. Mas a partir de alguns estudos dentro de Nauru, que é ali da região da Oceania, e que tem essa relação com a Austrália, né? Ou quando migrantes acabam sendo impedidos de entrar na Austrália e eles são forçados, então, aí para essa ilha no meio da Oceania chamada Nauru, alguns trabalhos dentro de instituições humanitárias como Médicos Sem Fronteiras acabam encontrando quadros muito semelhantes ao que acontece na Suécia. Quadro depressivo com ideação suicida, isso é uma progressão, tá? Quadros depressivos com ideação suicida, digitação psicomotora, quadro estupuroso, marcado por hitonicidade, ausência de responsividade sem reatividade a estímulos táteis ou álgicos e recusa de alimentação e líquidos, culminando com a necessidade de avaliação para intubação nasogástrica. Anterior a isso, se identificou sintomas parecidos em crianças sobreviventes ao Holocausto. Então, a gente está entendendo que não apenas a territorialidade, talvez eu já responda uma das perguntas no meio, mas a característica dessas crianças, que geralmente tem uma questão de violência envolvida. Então, isso é algo que ainda está em estudo, em análise, isso é algo que, por mais que a gente esteja falando desde a década de 60, que acontece na Suécia, não há muitos estudos elaborados sobre isso, mas a gente pode, sim, lançar hipóteses, né, de que a criança, no seu mais íntimo, vulnerabilidade e capacidade de absorver a angústia familiar, ela acaba se retraindo, se voltando para si, como uma forma, uma possibilidade de defesa, de manutenção dos seus recursos vitais. Então, ela deixa de existir para o outro, ela passa a existir única e exclusivamente para esse eu totalmente fragilizado. Muito semelhante ao que a gente vai encontrar em casos depressivos, né? Essa retirada do interesse no mundo externo e essa investida nesse eu. E trazendo aqui um pouco a questão também das crianças da terceira cultura. Crianças da terceira cultura não é um termo usado para falar sobre síndromes no geral, ou problemas de identidade, ou questões vinculadas a um pertencimento, ou a sintomas, ou a doenças, transtornos, como a gente vem mencionando até então.
ela é um termo bastante amplo para falar de uma criança que se desenvolveu, digamos assim, entre várias culturas, né? O pai é brasileiro, mas esse pai foi trabalhar, foi fazer seu doutorado na França, casou aí com uma outra estrangeira que estava ali fazendo seu doutorado também na França, então essa estrangeira, ela vinha talvez da Bélgica, e aí tem uma criança que nasce nessa união, isso também é uma criança de terceira cultura, mas daqui a pouco esses pais, eles concluem seu doutorado e eles ambos decidem migrar para o Brasil, a família inteira, então essa criança retorna com 7 anos e vem passar a ser escolarizada dentro dos nossos preceitos nacionais aqui brasileiros. A gente está falando de um processo de terceira cultura, de terceirização da cultura, onde a criança ela pode vir a se desenvolver de uma forma muito expansiva, muito perspicaz, né? ter habilidades que crianças que só conviveram numa cultura não conseguiriam desenvolver. No entanto, a gente também encontra processos que são sintomáticos, como, por exemplo, eu trago aqui o caso da migração árabe muçulmana na Europa, né? Se a gente pensar o caso mais específico da França, as colônias francesas do norte da África, ali, Maghreb, né, a região magrebina, Argélia, Tunísia e Marrocos, principalmente, colônias francesas que sofreram muito por conta desse processo de colonização. Nos anos 60 se faz, então, uma inversão, se abre para que esses magrebinos pudessem acessar o Estado francês. Eu esqueci de dizer que pode passar o slide. Ismael, consegue me ouvir? Consigo. Desculpa te interromper, é só porque a gente tem 4 ou 5 perguntas, algumas discussões, e aí a gente tem uns 10 minutinhos no final. Estou te dando uma noção das perguntas para você ver o seu tempo, tá bem? Perfeito. Vou encerrar aqui com a questão da terceira cultura, e fica de bônus aí, esse material pode ser, a equipe do Levica pode direcionar para os alunos, fica aí um bônus que é falar que estratégia a gente pode construir para mitigar, né, para atenuar tudo isso que a gente vem falando. Pode ser? Então, tu pode avançar os slides, nesse caso. Um abaixo. Não, antes disso. Eu sou um anterior, mais um. Aí, exatamente. Ficamos nesse slide para a gente encerrar, só pensando, encerrando esse caso da França. Então, nos anos 60, se abre essas fronteiras para que os magrebinos adentrem a França, trabalhem, ou seja, aquele conceito de imigrante trabalhador, né? O Estatuto do Estrangeiro prevê. Se capitalizem, retornem para o seu país de origem, seja Argélia, Tunísia, Marrocos, para reconstruir aquilo que havia sido destruído pela colonização. Só que esse retorno não acontece, então a gente tem uma reconfiguração das cidades francesas, com construção de mesquitas, né? A cultura muçulmana, islâmica e a língua árabe, elas acabam intervindo e fazendo parte do cotidiano francês também, e com isso a gente acaba entendendo o processo de terceirização da cultura, porque aqueles migrantes dos anos 60 têm filhos, têm netos, têm bisnetos, que hoje são franceses, nascidos na França, portanto, de direito de papel francês, mas ainda hoje não são reconhecidos dentro da sua cultura. Tampouco eles são árabes, nascidos em país árabe de cultura islâmica. Então, essa identidade ela fica quebradiça. E a maneira como se trabalha e se acolhe essas crianças é que vai dizer dos sintomas que eles vão se manifestar para além disso. Fica aí como bônus, então, para uma próxima conversa, pensar o papel, o lugar da escola nisso tudo, da educação nisso tudo, certo? Vocês vão ter acesso a esse documento também, e ali tem algumas estratégias que a gente pode fazer para mitigar todo esse processo. Obrigado. Obrigada, Ismael, Aurora, Júlia, foi muito, muito rica a fala de vocês, né? A gente no Levica aqui se volta muito para essa questão da infância, da adolescência, da convivência familiar e comunitária. É importante a gente perceber como que tem sido isso no âmbito da migração, né? Então, acho que estamos muito contemplados. Temos alguns comentários, algumas perguntas. Eu estou aqui com a minha colinha das perguntas. Tem uma pergunta direcionada à Júlia.
perguntando a respeito das crianças que não portam documentos. O que acontece com essas crianças? Quando elas chegam, provavelmente aqui na pergunta, sem um responsável, e elas estão sem documentos. Como que seria esse procedimento? Então, quando a criança ela é refugiada, isso não tem algum problema, isso já é previsto na lei, já é entendido que quando é uma família refugiada, ela não tem obrigação de portar documentos, porque entende-se que ela está fugindo de uma situação de guerra, de perseguição. Então, ela não será cobrado para essa criança, para essa família, o seu documento. Mas quando é uma família migrante, não tem nenhuma lei que proteja exatamente esse aspecto. Então, pode ser que sim, algumas burocracias cobrem certos documentos que essa família não possua. Então, aí precisa ser investigado de alguma forma, a Cruz Vermelha faz esse serviço de trazer um documento do exterior para o Brasil, para que possa se acessar esse documento, ou tenta-se uma abordagem de rede de apoio, algum familiar, ou colega, amigo que tenha ficado no país de origem, se pode levar esse documento para a pessoa, e aí se paga, o custo de trazer esse documento para o Brasil. Mas isso em questão de regularização migratória, Agora, para a escola, em outras esferas, que não tem essa rigidez legal tão forte quanto da migração, da regularização migratória, a escola pode sim fazer algumas maneiras de não precisar que esse documento seja tão importante. Por exemplo, para fazer uma integração escolar. Não tem um documento que comprove até onde a criança estudou. Então, a escola vai ter essa abordagem de entender qual é a idade da criança, onde ela se encaixaria melhor, em qual série, onde ela seria melhor integrada. Então, não se faz tanto essa necessidade da exigência de um documento escolar. Acho que eu respondi a pergunta. Sim, tem uma pergunta, seguindo essa ideia, da criança que está desacompanhada, se elas ficam institucionalizadas nesse processo de entrevistas, se elas, de alguma forma, são acolhidas institucionalmente, nesse antigo abrigo, que a gente denominava. Sim, essa criança, quando ela chega separada, com esse outro adulto, que não é o responsável legal por ela, vai ter uma conversa com esse adulto, uma conversa com essa criança, vai se entender em que contexto ela chegou com esse adulto, se é seguro para que ela esteja com esse adulto, vai ter toda uma abordagem em que leve em conta o interesse da criança. Então, se for seguro ela estar com esse adulto, momentaneamente, ela provavelmente vai estar num abrigo também, junto com outros adultos e outras crianças, como é no caso de Roraima, Então, nesse caso, pode entender se é melhor institucionalizar essa criança ou não, mas quando a criança é desacompanhada, totalmente, muito provavelmente essa criança vai ser assim, institucionalizada, durante esse processo, mas sempre levando em consideração qual é a melhor abordagem para lidar com aquela criança em específica. No geral, crianças desacompanhadas e separadas, elas têm essa grande movimentação da defensoria e dos conselhos tutelares, dos abrigos, então sempre tem uma abordagem muito específica para a demanda da criança em questão. Então, se for a melhor possibilidade, se for o interesse da criança, ela vai ser institucionalizada, mas isso pode também variar. Obrigada, Júlia. Tem duas perguntas da Ana Cláudia para o Ismael, E aí eu vou dividir elas aqui. Tem uma que ela colocou agora no chat, não sei se você consegue ver, pedindo para você dar uma palhinha sobre como as escolas no Sul estão acolhendo crianças refugiadas, Se tem algum modelo que está sendo referência. Não sei responder essa pergunta na íntegra, porque também varia muito, depende muito das escolas municipais, estaduais e particulares, certo? Existem diferenças de manejo nesse ponto, nesse sentido. Também existe diferença de que refugiado ou imigrante nós estamos falando. Se é o imigrante, E isso precisa ficar bem claro de que imigrante nós estamos falando. É o imigrante, o filho do engenheiro alemão que vem trabalhar na GM no Brasil, ou nós estamos falando daquela criança que passou por esse trajetório, Então, dentro disso, a gente vai ter escolas que estão preparadas de uma forma pedagógica
para trabalhar com crianças e outras não. Não existe um programa no estado do Rio Grande do Sul ainda que verse sobre um protocolo, uma regularização sobre a infância e refúgio nas escolas. Eu acho que isso como eu mencionei, né, existe a lei da migração, mas existem ainda falhas estruturais que acabam impedindo da gente conseguir construir o trabalho de proteção como a gente idealiza. Então, não há ainda protocolos, não há uma formalização de como as escolas devem fazer esse acolhimento. Algumas escolas conseguem porque buscam por si, né, entendendo, se sensibilizam com a causa, então buscam a parceria com a Cruz Vermelha, né, buscam um entendimento de que profissionais podem ser agregados nessa conjuntura da criança, imigrante, infância, escola. E aí a gente precisa ficar atento e, na verdade, dentro do Comirat, que é o Comitê Regional de Tráfico de Pessoas, apátridas, refugiados, imigrantes. Eu lembro que em 2016, eu fazia parte do Comirat estadual, aqui no Rio Grande do Sul, e eu batia nessa tecla. Olha, a gente precisa começar a pensar a criança, a infância em contexto migratório, em contexto de refúgio, dentro das escolas. Porque a escola ela é um dos principais ambientes onde a gente vai encontrar esses sinais e sintomas. E que bom que a gente encontra na escola, porque a gente pode não encontrar eles, o que é um risco ainda maior quando a gente não percebe esse sintoma vindo, ou quando ele vem de uma forma silenciosa, né? Ou quando ele não consegue ter um espaço para se manifestar, o que pode agravar muito as questões a partir daí, né? Eu não estou conseguindo acessar o chat, mas se tu puderes ir me falando, eu vou respondendo. Sim, eu acho que é uma pergunta que vem ao encontro da pergunta anterior, né? Se existe um programa, se existe um protocolo, algum tipo de modelo. Tem uma pergunta também da Ana Cláudia perguntando se existe algum programa que esteja sendo utilizado para atendimento psicológico com crianças e adolescentes em situação de refúgio. Algum programa, né? É a pergunta. Gurias, vocês têm na cabeça algum? A gente tinha, tá? Dentro da Cruz Vermelha, a gente tem alguns programas. Fora da Cruz Vermelha, algumas instituições também têm. Inclusive, as aldeias infantis, que a Júlia comentou, geralmente trabalham em parceria com a Acnur e tem alguns programas. O que nós tínhamos na Cruz Vermelha para pensar o público da Venezuela em 2019, né? Final de 2018, início de 2019, era um trabalho de apoio psicossocial com famílias e que tinha o propósito de atingir a infância. Então, geralmente eram grupos. Eu acho que o trabalho em grupos ele é muito rico e ele deve ser incentivado, principalmente com crianças também. E dentro desse grupo, quando a gente compreendia que havia uma característica que precisava de uma atenção individualizada, então a gente tinha também uma estrutura para atender individualmente essas crianças. Mas o grupo ele permite essa rede de espelho, essa questão da identificação, e a própria criança vai dando conta, né? Dentro do seu fazer, da sua brincadeira, do seu lúdico, junto a outras crianças, elas vão dando conta desses processos de vulnerabilidade. Então, existem alguns programas, mas não são suficientes. Existem programas que versam especificamente sobre a infância, existem programas que versam sobre a família, mas ainda não são suficientes. E também acredito que uma coisa que precisa ser construída e fortalecida é esse vínculo entre a academia, entre a universidade e a prática do trabalho humanitário. A gente precisa aproximar esses dois vetores, a gente precisa construir, isso é uma das coisas que eu boto ali, o que fazer para mitigar é produzir dados empíricos, produzir evidências, né, fatos baseados em evidências dentro de uma questão de migração, de sintomas, porque a gente consegue aprimorar o nosso trabalho, desenvolver pesquisas e desenvolver instrumentos e mecanismos para a gente fazer. Existem programas, mas na minha quasímoda percepção, na minha opinião quasímoda, eles são poucos ainda e a gente precisa continuar desenvolvendo eles. Tá ótimo, Ismael. Tinha uma outra pergunta que a Júlia acabou respondendo aqui no chat, que era em relação a se existe uma necessidade de comprovação de um vínculo familiar dessa criança que chega com o adulto, né? De como se comprova que, de fato, ele é o familiar, ele é o cuidador ali responsável. A Júlia chegou a dar um comentário aqui no chat, mas se vocês quiserem verbalizar também.
Assim, eu respondi ela ali porque eu não queria tomar o tempo do Ismael respondendo as perguntas dele, mas, Ah, Ellen, só para tudo afirmar. bem, a gente já está concluindo mesmo, fica à vontade. Não, é só para afirmar isso. Tipo, se a pessoa não tem vínculo nenhum com a criança, é improvável que ela continue com a guarda da criança, né? Vai analisar o que a criança deseja. Se ela vai querer continuar com essa pessoa, se como pessoa apta estar com essa criança, se ela vai voltar para a família dela, se a família dela está vindo, encontrar com ela no país acolhedor, tudo isso é levado em conta. Mas se essa pessoa chegou com essa criança, ela de fato ela precisa de alguma forma comprovar esse vínculo, né? Como vai ser feito vai depender muito do caso. Essa é a próxima pergunta. Sim, mas as nossas perguntas giram realmente ao entorno disso. A minha pergunta também foi contemplada já, né? Acabou que uma pessoa também perguntou. Mas a gente está muito, muito grata assim, pelo debate da aula de hoje, pelas informações trazidas. Nós, enquanto Livica, temos pensado cada vez mais em programas que possam atender famílias em situação de vulnerabilidade, de fragilidade. Né, o quanto que vocês falando foi acendendo alguns pontos de interrogação, algumas ideias, né, de que a gente precisa realmente aproximar esses dois espaços, como o Ismael comentou. Lembrei também de que nós temos na universidade, né, a professora Luciane Naif, que estudava por muito tempo, não sei se ainda estuda, representações sociais no Brasil em relação aos migrantes. E ouvindo a fala da Aurora, eu fiquei pensando o quanto é recente, né? Nossa lei de imigração é de 2017, isso é ontem, né? O quanto que para pensar em representações sociais, em uma mudança de uma lógica social para receber esse imigrante, não só na instância da lei, mas na instância relacional, o quanto que isso é um desafio, né? O quanto que isso precisa ser construído mesmo, e o quanto que é recente. Né? Então, acho que é isso, gente. Nós estamos muito gratos, tem chuva de comentários aqui, agradecendo a aula, né, os pontos debatidos, e queria avisar o pessoal que na quarta-feira nós temos a aula assíncrona, né, para o debate assíncrono aí, que vai pensar em alguns pontos até que ficaram aí, que a gente não conseguiu dar conta, né, de tudo no tempo de agora. Então, algumas dessas reflexões que surgiram, a gente vai debater mais no nosso encontro assíncrono, tá bem? Acho que é isso, se alguém mais quiser fazer algum comentário, acho que esse é o momento de encerramento. Eu só queria fazer um comentário, Gabriela, da pergunta que fizeram para o Ismael sobre programas e projetos, né, que tem nessa área. Saiu um relatório recentemente da OIM, tá, que é a Agência da ONU para Migrantes. Tem a Agência da ONU para Migrantes e a Agência da ONU para Refugiados, né? Daí saiu da Agência da ONU para Migrantes sobre... É um mapeamento, na verdade, que fala de instituições que trabalham com apoio psicossocial para migrantes. Então, eu acho que também vale a pena dar uma olhadinha ali em todo o Brasil, na verdade, esse estudo. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena dar uma olhada, sabe? Até para estar atento, assim, né? Em qualquer situação específica. Mas... Bem lembrado, Aurora, obrigado. E acho que o importante é a gente pensar nesses lugares que estão acolhendo, mas é também muito essencial que a gente consiga sensibilizar as instituições de uma maneira geral para começar a entender e compreender a criança nesse lugar de refúgio e migração. Tá? Então, assim, eu falo isso com uma certa preocupação porque já passou da hora da gente fazer isso no Brasil. De a gente começar a entender a migração como um fenômeno que contemporaneamente tem aí pelo menos, no mínimo, 12, 15 anos. Tá? Da maneira como a gente compreende, ela trabalha com o refúgio também, a partir do Haiti que se intensifica esse processo. E aí, desde então, a gente não está falando sobre isso, a gente está apoio psicossocial, ok, mas o trabalho com a criança ele está deficitário. E o trabalho com a criança é um trabalho preventivo, inclusive. Então, a gente conseguir construir esses indicadores dentro da população e das instituições é muito importante para a gente prevenir traumas muito maiores ou síndromes muito maiores, né? Que a gente não chegue ao caso, por exemplo, da síndrome de resignação. Então, esse efeito global da educação que a gente precisa ter dentro das universidades, essa discussão a gente precisa ter dentro das escolas, e isso é um fator, esses agentes de mudança também devem priorizar o protagonismo da criança migrante e refugiada. Que ela possa ser um ator, ativo, um protagonista ativo dentro do seu contexto de refúgio também. A
crianças que estejam, claro, dentro dessa capacidade, dessa posição. Então, é focar justamente nesse trabalho de desenvolvimento de lideranças, inclusive dentro das próprias crianças. Falar de gênero, e falar de idade, e falar de educação, e falar de sexualidade e empoderamento dentro desses contextos. Obrigada, gente. Muito obrigada, Aurora, Júlia, Ismael. Obrigada pelas contribuições, pela turma. E a gente se despede aqui, tá bem? Muito obrigada, gente. Prazer participar novamente aqui. Muito bom participar desse espaço, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.